Lindas, meus lindos, para comemorar o amor verdadeiro, um mundo onde não existem máscaras, onde tudo é real, com vocês uma música do Gustavo Lima, Café e Amor. Já vai entender porque eu estou tocando essa música. Escuta, deixa o coração falar nessa terça-feira. Vocês sabem que essa aula é sensacional. E para começar o desenvolvimento intelectual, nada melhor do que deixar a emoção tomar conta de você. Você já vai entender por quê. Tem tudo a ver com a aula. Viva o amor verdadeiro, viva Gustavo Lima, viva Andressa Suíta, coisa linda. Viva a verdade das redes sociais, das lives, as promessas e as juras de amor. São duas coisas que não servem frio: café e amor. Corta para mim. Bom dia, minhas lindas, meus lindos. Vocês sabem que sempre é uma satisfação, um prazer hemorrágico estar com vocês aqui toda semana, meus lindos. Salve! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Deixa eu aceitar aqui a Rayana, que acabou de chegar também. Vamos ver aqui o pessoal no chat. Então, o Erickson, bom dia. Quem mais que está aí com a gente? A Camila. Bom dia, minha linda. A Ana Luísa, salve. O Matheus, seu lindo. A Gabi, Rayana, tamo junto aí. Bom dia, tá bom? Você deve me perguntar assim, porra, professor, mas por que você colocou Gustavo Lima, velho? Vocês não vão parar de se surpreender com as nossas aulas. Por quê? Porque a nossa aula é atual. Eu vou pegar coisas que aconteceram na semana anterior, né? Na realidade era para a gente tratar semana passada, mas como era um pequeno recesso nosso, então eu deixei para trabalhar agora. Como em filosofia faltou o último filósofo para a gente ver da apostila do livro 7, né? Faltou o Schopenhauer, eu vou relacionar, Gustavo Lima, tudo o que está acontecendo com a teoria do Schopenhauer. Vocês nunca ouviram alguém relacionar esse cantor com um filósofo? Então, vocês estão aqui justamente para isso, tá? Para inovar. E independente de onde vocês estiverem futuramente, né? Independente de qual carreira que vocês forem seguir, se eu deixar esse legado para vocês, eu acho que eu já consegui. E eu não quero ser medíocre, eu não quero que você aprenda filosofia, que você aprenda sociologia. Eu quero que você pegue isso e transforme a tua vida, transforme a tua carreira profissional e seja como dizia né, o nosso cantor amado Raul Seixas, essa metamorfose ambulante, esse espírito transformador e criador, tá? Saiba que aquilo que você vai fazer, milhões de pessoas vão fazer. Mas se você vai fazer aquilo que você escolheu fazer, que seja com intensidade, que seja com esse espírito criativo, que você tenha um diferencial, tá? Assim como eu tento passar um diferencial para vocês, eu quero que vocês também passem um diferencial. Beleza? Então, minhas lindas, meus lindos, nós estamos no módulo 14, beleza? Eu estou com o meu livro aqui deixa eu pegar, de filosofia, tá? Como é só esse único filósofo que nós vamos estudar aqui, aí depois nós vamos adentrar já em sociologia também com o módulo 14, finalizando então as apostilas. Beleza? Joia? Então nós vamos trabalhar filosofia, o livro 7º, o módulo 14, e também sociologia, o módulo 14. Joinha? Se tiverem dúvida, perguntem. Tá? Fala, professor, não entendi. Pode ligar o microfone. Vocês não vão estar atrapalhando, tá? Eu me sinto mal quando vocês não perguntam. Porque não sei se estão entendendo ou não. Beleza? Só para vocês situarem, o Schopenhauer, ele não é um autor que rotineiramente cai nos vestibulares. Tanto é que na apostila de vocês vão encontrar ali, se não me falha a memória, uma só questão.
Tá uma só questão. Mas por conhecimento é bem interessante. Às vezes uma redação cai alguma coisa que você pode relacionar as ideias dele, então já dá para você aí ter uma base e uma fundamentação teórica. Beleza? Beleza? Joia. O chifre está caindo aqui, tá vendo? Falando em Gustavo Lima, né? Mas enfim, vamos lá. É o seguinte, o que vocês podem notar aqui, tá? É, na realidade, esse filósofo, o Arthur Schopenhauer, foi um dos caras que mais motivaram o Nietzsche, tá? A desenvolver a sua filosofia. Olha que fantástico! Esse cara aqui ele já começa a dar uma freada na modernidade. Porque a gente vai ver depois, novamente, em sociologia, um pouquinho de uma retomada da história, né, da modernidade. A gente sabe que a Idade Moderna, já a partir do Renascimento até o século XIX, início do século XX, é tomado pelo racionalismo, né? Por essa crença de que a razão vai trazer evolução, vai compreender o mundo, a verdade, as coisas. E o Schopenhauer, cara, ele nada contra a maré. Ele é um filósofo que, digamos assim, ele também está à frente do seu tempo. Ele vai compreender o mundo de uma outra maneira. Né? Lembram lá que os racionalistas diziam que a razão, o intelecto é a base para compreender o mundo, a base da verdade. Os empiristas vão dizer que são as experiências, que são os sentidos, que é a origem de todo o conhecimento. E o Schopenhauer vai dizer que não é nada disso. Alguém tem ideia do que esse cara vai falar? Eu desafio vocês aqui. Alguém estudou no ensino médio Schopenhauer? Eu duvido. Eu duvido. Manifeste-se alguém aí. Alguém estudou Schopenhauer no ensino médio? Eu juro para você que eu também não vi Schopenhauer. Vamos ver lá. Tem alguém que estudou? Eu duvido. Schopen quem? Schopenhauer, né? Isto. Schopenhauer. Não, né? Ninguém estudou. Mas vocês vão entender que o pensamento dele, assim, de maneira resumida, não é difícil de compreender. Claro que o professor vai simplificar para vocês aqui. Beleza? Joia. Então, só para vocês saberem com quem que ele está dialogando, ele vai concordar um pouco com Kant, a gente já vai ver, e ele vai fazer uma crítica ao Hegel, né? Porque o Hegel, ele vai mostrar o quê? Que o Estado, ele manifesta a verdade de uma época, né? Como se fosse aquilo que a gente chama de autoconsciência, uma grande consciência. Então, as leis é uma forma de petrificar, de congelar a verdade de um tempo. E para o Schopenhauer não está na razão, não está nos sentidos a verdade, tá? Professor, mas como assim não está? Né? O que você quer dizer com isso? Eu vou jogar umas frases aqui para vocês irem junto comigo, de mãos dadas, construindo esse pensamento. Beleza? Beleza, prof. Então vamos lá. Olhem aqui, ó, essa frase. Essa frase tem a ver com uma obra, tá? A grande obra que o Schopenhauer vai criar chama-se Mundo como Vontade e Representação. Digira as palavras, olha lá. O mundo como vontade e representação. Leia a primeira linha. O que ele quer dizer? O mundo como vontade e representação. O que vem antes? Então, o mundo. Tudo que existe no mundo é uma relação entre a vontade e a representação. Já vamos compreender melhor o que ele quer dizer com isso. Tá bom? Vamos lá. Então, o mundo como vontade e representação propõe um sistema metafísico, então um sistema de compreensão do mundo que é além do físico, né? Em que a vontade é vista como a essência do universo e da existência, ponto. A língua portuguesa é igual ao alimento, se come por partes, ponto. Digeriu, entendeu? Aí você parte para frente. Ou seja, para o Schopenhauer, a vontade é algo metafísico. Então é algo que está além do físico, então é algo que penetra todas as coisas. Ou seja, toda a vida, né, que se reproduz, que se expande, eu aqui dando aula, vocês aí aprendendo, vocês jogando videogame, vocês dormindo, tudo isso que acontece no mundo
é determinado primeiro por uma vontade. A base do ser humano é a vontade. A vontade vai moldar, determinar a representação. Então, a visão que eu tenho do mundo, ou aquilo que o Kant chama de fenômeno, vocês já vão ver um desenho, né? Tem a ver com o sujeito objeto, vocês já vão entender isso. Ele vai mostrar o que? O fenômeno, aquilo que aparece para mim, né? Aquilo que nós vimos com Merleau-Ponty, com Husserl, da fenomenologia. Então, a visão que eu tenho do mundo, eu estou olhando aqui um computador. O que esse computador representa para mim agora, ela é um reflexo, um efeito da minha vontade. A minha vontade molda o que eu estou vendo e como estou representando o mundo, vocês, tudo que existe à minha volta. Não é a razão pura, como achavam os racionalistas, não é a sensibilidade, os sentidos, tato, visão, audição, paladar, olfato, não é. É isso que ele está dizendo. Mais à frente, olha aqui, ó. O prazer, assim, não seria mais do que a satisfação passageira do desejo. Ou seja, a breve negação da vontade, que logo se romperia e imporia de novo. Então vamos dar um salve aí para a Gabi. Bom dia, a Gabi acabou de entrar, né? Então, o que é o mundo para o Schopenhauer? É uma vontade permanente. A essência, a metafísica, aquilo que está além de tudo que existe e que penetra todos os seres é a vontade. Isso é muito claro, né? Fulano tem vontade de comprar um carro. Daí que ele compra um carro, daqui a pouco ele quer comprar um 1.6. Depois que ele compra um 1.6, ele quer comprar 2.0. Depois ele quer um carro sedã. Daí depois ele quer uma caminhonete. Ou seja, a vontade nunca cessa. E ele só compra o carro, a representação dele do carro, o sentido do carro, tipo, o carro é maravilhoso, então a vontade impulsiona o desejo, né? Então a vontade para o Schopenhauer faz você sofrer, né? Então perceba, né? A criança quer um iPhone 10, 11, 12. Então isso faz as pessoas sofrerem por quê? Porque o que impulsiona você a buscar não é que o celular é melhor, que ele é bom. Não é por causa dessa representação. Não é por causa que isso seja uma verdade que faz você comprar. E sim porque é uma vontade que domina o teu ser. Isso faz parte do ser humano. Então, para você não sofrer, você quer saciar esse desejo por meio do quê? Da compra, daquilo que te causa vontade. Só que depois que você compra, tem o tédio. Então nós ficamos alternando entre a vontade e o tédio. Olha o que é a vida para o Schopenhauer. Ele é um cara extremamente pessimista. O Nietzsche não é pessimista. O Nietzsche pega a vontade como algo para afirmar a vida, né? Como algo positivo. O Schopenhauer ele é pessimista porque ele vai criar um sistema filosófico para fazer você superar a dor. E o que causa dor, sofrimento? É a vontade. Ele quer criar um sistema filosófico para você não ter mais vontade. Beleza? Susi, partiu? Vamos para a próxima então. Ó, Schopenhauer aqui do lado direito, o que ele está dizendo? Pode-se deduzir que a vida é dor, porque vontade é desejo daquilo que não se tem, é ausência, privação e sofrimento, sobretudo se considerado o fato de que satisfação duradoura e permanente, objeto algum do querer pode fornecer. Ou seja, jamais você vai estar pleno, saciado. Cara, olha que 10. Aí que está o sucesso do capitalismo. Porque se para ter lucro ele tem que criar desejo, e o ser humano ele é a manifestação de uma vontade plena, a vontade de consumir, por exemplo, hoje em dia, então eu canalizo a superação do desejo ou da vontade por meio do consumo. Mas se você entender o que é para ele a vontade, é algo que faz sofrer. E perceba que tem pessoas que ficam só nesse estágio de animal, né? Que vive somente pelas necessidades, pelaquela vontade. Né? Fica meio que rastejando. E o Schopenhauer vai dizer que existem graus de elevação do ser humano a ponto dele superar a vontade. A gente já vai ver, tá? Já vai ver. Beleza? Então, vocês entenderam essa frase? Que ele vai dizer que por que é dor? Porque eu sempre vou desejar aquilo que eu não tenho. Já vão entender o Gustavo Lima daqui a pouco. Vamos tentando entender o que tem a ver com a música, o que tem a ver com os famosos, para a gente quebrar um pouquinho dessa mística que se cria em torno dos famosos, né? Beleza? Então não existe satisfação duradoura. Então sempre você tem vontade de algo, quando você obtém essa vontade
que te causa sofrimento, depois que você obtém ela, você sofre de tédio, né? Então, vou dar um exemplo, uma pessoa que é milionária, ela tem tédio. Ela pode não ter vontade, mas tem tédio. É uma coisa, você fica comendo arroz, feijão o dia inteiro, você vai ficar com tédio. Mas uma pessoa que está internada no hospital, que não pode se alimentar porque está de dieta, para ela arroz e feijão é a vontade dela. Então, o que é vontade para um, que é a privação daquilo que nos tem por enquanto, por isso que é vontade, vai gerar tédio para o outro, certo? E não existe satisfação duradoura. Não existe. Por isso que o caminho para o Schopenhauer é a superação da dor. Então, viver é sofrer. Beleza? Olha aqui, ó. Dê uma olhada embaixo no desenho que o prof fez para vocês aqui, tá bom? Opa, já vamos falar sobre o sobre o casal aí. Segura, peão. Cadê os meus desenhos aqui, a minha lapiseira, ó. Tá vendo aqui o S de sujeito? Então, o sujeito e aqui está o objeto. Eu coloquei um quadrado, mas entendam, pode ser um computador, pode ser uma pessoa. Então, o conhecimento se dá na relação entre o sujeito e o objeto. Beleza? Tá? Para os racionalistas, está na ideia, está no sujeito, a verdade das coisas. Para os empiristas, está no objeto. Né? Então, eu tenho que tocar, eu tenho que ver, eu tenho que sentir. Isso vai determinar a verdade das coisas. Para o Schopenhauer, não é isso. É a vontade que vai determinar a minha visão sobre as coisas. É isso. Então, o que é vontade para o Schopenhauer? Olha aqui, ó. O prof até colocou ali para vocês. Eu até coloquei aqui, ó. O que é vontade para o Schopenhauer? A essência da realidade. É aquilo que faz a gente conservar a vida. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho vontade de ser professor. Eu vou fazer uma faculdade, né? Vou estudar alguns anos e vou lecionar. Então, eu crio um ideal, eu crio um objetivo na vida. Então, é uma representação do que é o sentido da vida para mim. E essa representação é para quê? Para que eu passe a vida e consiga permanecer vivo nela. Ou seja, essa vontade que eu tenho, esse desejo, me conserva. Tá? Então, por exemplo, eu estou com vontade de ir para o banheiro. Quando estou com vontade de fazer xixi ou de fazer cocô, né? O que significa isso? É para preservar a sua vida, nesse sentido. Então, para o Schopenhauer seria uma contradição, desculpe, contradição não, seria um pleonasmo alguém falar vontade de viver. A vida já pressupõe essa vontade. A própria vida já é uma vontade. Por que você acha que o cachorro, ele morde quando alguém pula na casa do seu dono, ou na sua casa? Porque ele quer se preservar, ele quer conservar a vida. Conservar. Então, os nossos instintos, por exemplo, a nossa vontade, ela é a manifestação plena no sentido de conservar a vida, tá? E isso, para o Schopenhauer, é uma vontade cega, tá? Uma vontade cega. É a razão que vai tentar canalizar essa vontade. Tem gente que tem vontade de sair matando, tem gente que tem vontade de enganar as pessoas e vir um estelionatário, né? Então é algo irracional que comanda a gente. Ó, depois vai ajudar até a psicanálise, né? Do inconsciente. Não é o racional que determina o mundo, é o irracional, é a vontade, né? Então, ela é o fundamento, a base das ações. É como se, imagine uma planta. O que aparece? É a flor, né? Mas o que determina a flor crescer? A raiz que você não vê. O que seria a raiz da vida? Seria a vontade para Schopenhauer. E a flor seria o quê? Seria a razão, seria todo esse discurso lindo que eu estou dando aqui para vocês, é para quê? Para conservar minha vida. Por exemplo, para eu conseguir viver, eu tenho que criar um ideal de que a sociedade vai ser mais justa, que não vai haver tanta desigualdade futuramente, que os políticos serão mais honestos, mais éticos. Então, isso conserva a minha vida. Então, eu tenho vontade de ser professor para viabilizar um mundo mais justo. Entenderam? Joinha? Beleza. Então, eu estou aqui destrinchando o que ele vai colocar na obra, né? Vontade e representação, que são dois grandes conceitos. O que é representação? É o fenômeno. Então, representação aqui, ó. O que essa caixa representa para mim? O que esse computador, esse celular, as pessoas, o mundo representa para mim? Tá? Então, isso aqui seria uma ilusão, uma visão do mundo. Seriam os objetivos da vida, talvez, seriam os sonhos. Tá? Isso daqui é moldado pela minha vontade. E a vontade é algo individual. Cada um tem sua vontade.
né? A gente tem vontade de ser médico, tem gente com vontade de ser professor, ou ser advogado, juiz, e aí vai. Tá bom? Susi, ninguém tem dúvida aqui, não? Professor, vamos explicar o que, que tem a ver isso com o Gustavo Lima. Vou colocar uma música aqui para vocês. Eu quero ver quem que aqui tem esse espírito filosófico aguçado e vai saber o que, que tem a ver Gustavo Lima e Andressa Suíta com o Schopenhauer. Só que nenhum canal, nenhum professor do Brasil, do mundo vai fazer o que nós estamos fazendo. Então, valorize o teu professor, não acorda tarde, não saia mais cedo. Presta atenção nessa aula que ela faz você viver melhor, viver no amor, ser mais feliz. Deixa eu colocar uma música aqui. Olha que música linda, deixa eu ver se é essa. Deixa eu ver se é essa. Olha essa música. Vamos lá, só passar o comercial aqui do YouTube. Essa música, né? Lembrou muito as lives do Gustavo Lima, quando ele estava então com a sua amada. Eles cantavam junto um para o outro, né? Escuta. Escuta aí. O exemplo da casa, em dois pequenos na área. Todo meu tempo agora é só dele. Os dois se dão mais Corta, 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 corta. Olha lá, olha lá, olha lá. Professor, explica o que aconteceu com o Gustavo Lima com base em Schopenhauer. Alguém duvida que eu consiga fazer isso? Alguém aqui duvida da nossa capacidade intelectiva de reflexão filosófica? Não duvidem de um pensador. Não duvidem, meus lindos. Joia? Então, o que nós vamos compreender com base naquilo que o Schopenhauer falou? Lembra que o Schopenhauer falou que nós somos seres, somos movidos irracionalmente pela vontade, certo ou não? Sim ou não? Sim. Vamos pegar lá o início, então. Deixa eu pegar aqui a setinha de novo. Vamos pegar a setinha aqui. Beleza, aqui. Ó, antes do Gustavo Lima estar namorando, né? Estar no início do relacionamento com a André Suíta, quando ele a viu pela primeira vez, como ele não a tinha em seus braços, o que ele queria? Ele queria namorar. Ele queria ter ela por perto. Então vamos dizer que o Gustavo Lima fosse solteiro. Ele estava na solidão. Então o que ele desejava? Como ele já tem a solidão, ele estava no tédio de ficar na solidão. Lembra que eu falei? Aquilo que você já tem, você já fica no tédio. Gera o tédio. Então, como ele tem o tédio da solidão, ele vai querer o que ele não tem. O que ele não tinha? Namorada. Então ele olhou para a Andressa Suíta, nossa, que loira maravilhosa. Eu vou querer namorar ela. Então a vontade dela projetou-se e criou uma representação, que ela seria a mulher dos sonhos, a mulher ideal. Deu para entender? O que ele configurou mentalmente dela era reflexo de uma vontade. Joia? Então passou a namorar. Depois que ele estava namorando, ele quis o quê? Casar. Então, como ele estava entediado de namorar, ele resolveu então casar. A vontade dele fez com que ele casasse. E quando ele passou a ficar muitos anos casado, ele não queria mais, ele não tinha vontade de casar, porque ele já estava casado. Então gerou-se o tédio, aí que entra a rotina do casamento. Então, quando ele estava casado, ele estava com vontade de trair. O senhor está julgando o cara, você está dando uma de fofoqueiro, você está parecendo esse canal de fofoca da televisão, não sei o que vejo. Eu estou falando segundo indícios de uma fofoqueira chamada Fabiola. Então, ela tem provas, tem até o áudio, né, de quem seria pivô da traição, que era uma ex do jogador, era uma ex de um jogador do Palmeiras, no qual eles traíram, né, no qual eles não, o Gustavo Lima traiu o Andrés com essa moça aí. Beleza? Então, com essa traição,
né? Sei lá, se para não descobrir, o Andressa descobriu, enfim, ele queria então separar para viver a vida de solteiro, de mulherengo, pegar todas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Você perceba que o desejo, desculpe, a vontade, ela sempre vai querer algo novo, né? E para manter uma ética, que a nossa sociedade ela é moralista, então eu tenho que passar a imagem de qual música do Gustavo Lima? Eu tenho que passar a imagem que é o quê? Olha aqui, ó. Escutem essa música. Qual música? Música, produção, que aqui, desculpe, né? Mas aqui o professor relaciona a arte com filosofia, com cotidiano, com fofoca, com astrologia. Desculpe, só aqui, só nessa aula, não existe na aula de ninguém mais. Valorize o teu professor. DJ, solta o som para nós, vamos lá. Olha lá, quem sabe canta, levanta a mãozinha, vamos lá. Chama o papai, chama a mamãe para assistir a aula. Aí era o período de namoro, né? Aqui, ó. Ó, uma música para cada período, né? Depois. Olha lá, agora. Corta, exatamente. O cachaceiro vira o homem de família. Frase do dia. Exatamente isso. Né? Você perceba que ele vai se alternando nesse sentido. Então, ele quer aparentar o homem de família. Então, não pode mostrar traição. Certo? E o que eu quero mostrar nesse sentido? Que existem sim correntes filosóficas que vão justificar, por exemplo, a traição como uma condição inerente ao ser humano. Então, é uma coisa, é uma força maior nesse sentido, para materializar justamente essa vontade. Certo? Vamos lá, então. A repercussão da separação depende da vontade que molda a representação. Então, tem pessoas que vão defender o Gustavo Lima, tem pessoas que vão criticar ele. Então, cada um vai representar esse fato, separação, de um jeito. O que molda cada um interpretar de um jeito? É a vontade. Se eu gosto do Gustavo Lima, eu sou apaixonado, eu ouço ele é meu boy, coisa linda e tal, é claro que eu vou defender ele, porque eu tenho a vontade do quê? De defender. Se ele é meu amigo, eu vou defender ele. É a mesma coisa um pai defendendo um filho, uma mãe defendendo um filho. Por mais que ele seja assassino, ela vai falar, não, mas foi influenciado pelo grupo. Não, mas meu filho já não faz isso. Deu para entender? Então, a vontade molda a maneira de eu representar as coisas. Então, nesse sentido, o Gustavo Lima, ele teria, então, se separado, de acordo com Schopenhauer, se Schopenhauer tivesse, né, aqui ainda para refletir, ele falaria algo nesse sentido. Alguém tem dúvida? Conseguiram compreender um pouquinho a ideia do Schopenhauer? Mas aí alguém vai falar assim, professor, mas como é que eu faço se por vontade só causa desgraça? Imagine, acabou com a família, né? Os dois filhos vão ficar longe do pai, não sei o quê. E aí, por que às vezes há uma reconciliação com o casal? Porque depois que o cara fica um tempo separado, ou a mulher fica um pouco separada um tempo, ela cansa também da vida de solteira, né? De pegação. Aí depois quer voltar com a ex ou com a ex. Você consegue entender como é que a vontade sempre muda? Você nunca vai estar satisfeito. Então, quando se diz naquele ditado popular que a grama do vizinho é mais verde, significa dizer o quê? É que como você já está nesse ambiente, como o Gustavo Lima olhava para André Sui todos os dias, então, para aqueles que nunca a veem, ela é maravilhosa, linda, mas para ele que às vezes, né, no caso aí agora dessa pandemia que dorme todo dia com ela, passou a gerar um tédio. Que quando você não tem mais essa vontade, porque você já realizou essa vontade, e ele já realizou a vontade casando com ela, tendo-a, né, periodicamente, todos os dias, então isso fez com que o quê? Com que esse tédio desencadeasse um novo, uma nova vontade, que era a vontade de trair, de pegar outras mulheres, enfim, né? Então é isso. Gente querida, suave, tranquilo, de boas. Então vamos para o próximo slide.
Professor, mas só fala em namoro, cara. Vamos falar em coisa profissional. Eu vou fazer faculdade, eu quero ser um cara de sucesso. Como que a vontade se manifesta no ambiente de trabalho? Vamos lá, piazada, meninada. Olha aqui, ó. Vamos dar o exemplo da ação dessa vontade, né? Olha como que ela se manifesta. Deixa eu só pegar a setinha aqui, ó. Ó, vamos dar um exemplo que você não está trabalhando. Então você, puta, eu fico só em casa, que tédio, meu Deus do céu. Aí você tem vontade de trabalhar. Você está trabalhando. Puta, 7 dias, 5 dias, meu Deus, preciso de umas férias, cara. Em vez de ordem de férias, aí vem em férias, fica 30 dias, meu Deus, estou enjoado, já estou com vontade de trabalhar. Aí você volta a trabalhar. Aí, de tanto você trabalha, meu Deus, estou anos nessa profissão, cara. Eu quero mudar, eu quero crescer profissionalmente. Vai lá, faz um curso de graduação, beleza. Subiu de nível. Aí depois vai lá e sobe de novo. Puta, e depois está 20, 30 anos. Ah, não, eu quero sair da empresa, não aguento mais trabalhar. Aí já não vê a hora de se aposentar. Percebam que a vida é uma alternância entre a vontade e o tédio. E é esse que é o sentido da vida. Você canalizar positivamente a tua vontade, né? Tem gente que faz o quê? Fica só no narguile lá, né? Igual um louco, né? O dia inteiro. Ou só dormindo, né? A vida não é isso. Você tem que tentar canalizar isso, projetar isso para o teu crescimento pessoal, para o teu crescimento profissional. Então, essa é a dica que eu daria para vocês aí. Belê? Joinha? Suci? De boa na lagoa? Ó, eu já falei sobre isso, mas só vou comentar mais um pouquinho aqui sobre o conhecimento, né? Então, o conhecimento para o Schopenhauer, ele é o quê? É uma relação no qual o objeto é percebido pelo sujeito, não como ele é, mas como pode ser percebido e interpretado. Eu dei o exemplo daquele bonequinho, palitinho e aquela caixinha. Então, ele vai retomar a ideia do Kant, né, sobre a representação. Então, na realidade, não conheço as coisas como elas são, e sim como eu as observo, certo? O que, que o Schopenhauer vai dizer que aqui é interessante essa parte? Ó, é possível alcançar a essência das coisas através do insight intuitivo. A atividade estética permitiria ao homem a compreensão da verdade. Eu já vou mostrar isso. Tem 3 estágios para superar, tá? Essa vontade. Se vocês viram o caso né? Eu dei o exemplo do homem, né? Galinha, usando ali o exemplo do Gustavo Lima. Mas vocês podem perceber que é uma vontade ainda egoísta, né? Só para satisfação individual. Então, quando a vontade está canalizada muito no indivíduo, ela faz sofrer muito mais. Vou dar um exemplo: o drogado, o cara que trai demais, o cara que faz qualquer compulsão pela vontade, que traz, entre aspas, benefício para ele, isso faz ele sofrer demais. Então, tem alguns estágios para ele se libertar, tá? Que o Schopenhauer vai dizer depois. Um deles seria a contemplação estética, a arte, por exemplo. Já vou explicar como é que seria. Pela arte, o sujeito desprenderia sua individualidade para fundir-se no objeto. Então, ele vai conseguir perceber uma vontade por meio do mundo e não uma necessidade estritamente individual. Então, o sofrimento é um pouco menor, porque você esquece tanto dessa vontade que te faz sofrer quando você contempla uma obra de arte, por exemplo. Tá bom? Então, essa insatisfação, que nós somos insatisfeitos, nós somos um vazio eterno. E a vontade é uma tentativa de nos completar, mas jamais nos completaremos por inteiro, porque a vontade não cessa. É um fogo que arde e é uma chama que não cessa jamais. Jamais. Tá bom? A vida do homem é um pêndulo que oscila entre a ansiedade e o tédio, como o prof falou, certo? Beleza, prof. Acho que alguém mandou ali no chat alguma coisa. Vontade de trair é moiado. Exatamente. E perigoso também, né? Muito perigoso. Então, cuidado aí. Vamos lá, próxima. Ideia, aqui eu acho que eu já comentei com vocês, né? As ideias do Schopenhauer. Segundo o filósofo, aqui, ó, pegando a segunda bolinha, esta é regida pela vontade.
Esta o quê? As ideias são regidas pela vontade. Uma espécie de Deus presente em todos os humanos, sem exceção de nenhum, e que necessita sobreviver usando do desejo sexual para se reproduzir e multiplicar. E devido ao desejo de sempre querer mais, a vontade acaba levando ao sofrimento humano, pois o homem nunca será satisfeito com uma única coisa, ou como coisa, né? Uma coisa única. O que ele está dizendo ali? É uma espécie de Deus porque está em todas as coisas, como se fosse uma energia que essa expansão, a própria questão da sexualidade, né, o sexo, a vontade de fazer sexo, a compulsão de fazer sexo, que querendo ou não é uma manifestação de uma vontade individual que faz também a pessoa sofrer, né, gera um sofrimento nessa vontade, né, porque o mundo não é só isso, você não tem tempo para dedicar só a só isso. Nesse sentido aqui, a questão do desejo sexual, ela também tem a ver com aquela ideia do que da conservação da vida, né? Então, por que, que o sexo é algo prazeroso? Porque é justamente uma tentativa da vontade de o quê? De reproduzir a própria espécie. A biologia também vai pegar nessa linha, né? Filosofia, biologia vai trabalhar muito nessa linha no século XIX aí. Beleza? Susi? Então, claro, Schopenhauer é um cara, é um filósofo pessimista. Por que pessimista? Porque a vontade para ele não é boa. Como para nós contemporâneos, né? Eu quero ter vontade, desejo. Ups, eu estou muito louco, não sei o quê. Então não é nesse sentido que Schopenhauer vai dizer. Por quê, prof? Porque os nossos desejos são frutos do poder da vontade racional, que nunca podem ser satisfeitos por inteiro, por completo. Geram no máximo satisfação e no mínimo sofrimento. Então, é como se você tivesse. Imagine vamos dar um exemplo aqui: um cavalo andando e na frente dele tem um alimento. Está pendurado sobre a cabeça, na frente. Ele está caminhando em busca daquele alimento que ele nunca vai conseguir chegar a obter. Então, é uma busca só pela satisfação, que nunca vai se completar. Porque quando você sacia de um desejo, vem outro. E aí vem outro, vem outro, vem outro. Tá bom? Seguindo a tradição oriental, acredito que a negação do eu é a melhor forma de escapar do sofrer. O Schopenhauer foi influenciado muito pelo budismo. Então, se a gente vai entender um pouquinho o Nirvana, ele tem a ver com essa ideia de evitar o sofrimento. Beleza? O Nietzsche vai questionar isso, tá bom? Mas ele concorda, o Schopenhauer. Olha lá, olha lá, olha lá, meus lindos. Será que vai dar para eu comentar aqui? Eu tenho 1 minuto e 49 restante, tá? Então, quais são as 3 fases para superar essa angústia, para superar esse tédio, esse sofrimento que a vontade gera? Primeiro é a estética, tá? Eu coloquei errado, mas eu não consegui tirar o acento agudo do E, perdoe. Então, a primeira é a estética, a segunda é a ética, depois é a cética. Então, a arte ajuda aqui na contemplação, por meio da contemplação. Então, eu supero o meu ego, eu começo a me conectar com o mundo, então isso me faz sofrer menos. Depois é a ética, porque eu me envolvo, né, por meio da compaixão, da piedade com os outros. Então eu sofro menos. Percebo que as pessoas que são mais felizes, menos entediadas, são as pessoas que se dedicam a vida aos outros, né? Uma pessoa que às vezes faz uma ajuda, instituição de caridade, enfim. E a ascética seria talvez a busca por uma meditação, uma visão pautada no budismo, até a filosofia poderia então ser esse último estágio de superação. Ou seja, é uma, é uma escadinha até chegar na negação da própria vida, negação do próprio desejo, negação da vontade, tá? Então é importante vocês entenderem isso. Minhas lindas, meus lindos, já mando para vocês o link para a gente continuar a nossa reflexão filosófica. Não fuja daí, hein? Beleza? Joinha? Então, já mando o link para vocês aí.